de vergonha, literalmente vergonha alheia, né? De vergonha que você não merecia estar passando por aquilo. Aquilo foi tão ruim. E o que é isso, irmãos? Jesus domina sobre as circunstâncias. O que é isso? Dominar sobre as circunstâncias. Dominar sobre as circunstâncias, irmãos, mesmo estando ruim, mesmo estando terrível, mesmo as coisas estando ruim, nós conseguimos lidar com todas elas. Amém? Isso é dominar sobre as circunstâncias. Porque circunstância, irmão, todo dia aparece um BO. Todo dia, todo mundo passa por alguma coisa ruim. Às vezes todo mundo passa todos os dias por algo. Sim ou não? Né? De você ter que lidar com pessoas, de você no seu trabalho, na escola, em qualquer coisa, em qualquer lugar que você vá, acontecem circunstâncias. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele domina sobre as circunstâncias. É um dia ruim. Como é que eu posso fazer para esse dia ficar bom? Ou então como é que eu posso fazer para que esse dia não piore? Ou para que eu possa melhorar esse dia? É um dos pontos, né? Fulaninho foi ignorante. Como que eu posso resolver esse BO com fulaninho sem trazer mágoa, discussão, problema, intriga? O que eu posso fazer para poder essas coisas serem resolvidas? O que é isso, irmãos? Isso é resolver, dominar sobre as circunstâncias, mesmo que elas sejam ruins. Amém? Então o que Jesus está dizendo para nós gente, pode ser a tempestade que for a mais terrível possível, você tem capacidade de dominar sobre todas as coisas, sobre todas elas. Amém? Então começa dizendo assim, e entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que o mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então quando imagina um barco no mar e as ondas estão cobrindo, qual é o desespero do coração que vem? Nós iremos todos morrer. Amém? Então eles correram, Jesus, nós vamos morrer. Jesus, gente, vocês estão com muita pouca fé. Vocês não estão acreditando em nada do que eu digo, só pode. Por quê? Porque o que Jesus estava querendo dizer eu estou no barco, e quando eu estou no barco, eu domino sobre todas as coisas. O problema é que nós não temos a capacidade de entender que Jesus está no nosso barco. Amém? Então o que a gente faz? Desespera. Aí vai dizer, e ele disse, porque temes homem de pequena fé. Então se levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Então no primeiro momento, irmãos, é a primeira vez que Jesus acalma a tempestade. Amém? Então ele acalmou essa tempestade pela primeira vez. E ele estava dentro de Dentro de quê? De um barco, certo? Na segunda vez que as coisas pioram, é quando Pedro anda sobre as águas. Amém? Alguém lembra dessa passagem? Quando Jesus chama e, Pedro começa a andar sobre as águas e depois afunda. Mas o contexto era que naquele contexto ali, também as ondas estavam cobrindo o barco. As coisas estavam terríveis. E Jesus chama Pedro e depois vai para dentro do barco. Mas quando ele entra dentro do barco na segunda vez, ele não manda vento e nem mar se acalmar ou se aquietar. Por quê, irmãos? Porque o vento já tinha recebido a ordem. Quando ele estava dentro do barco, era o que vai acontecer? Bonança, calmaria. A tempestade não iria se dominar tudo. Amém? Então, por que não iria dominar? Porque ele já tinha dominado sobre todas as coisas dentro daquele barco. Amém? Na segunda vez que está tudo dando errado, ele não precisa falar mais nada, ele só precisa entrar dentro do barco. Então, muitas vezes, irmãos, nosso barco está quase na pique, quase querendo afundar, está quase querendo ser destruído, porque Jesus saiu do barco, e não, ele não queria sair, mas nós, muitas vezes, tiramos ele dentro do barco. Amém? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com tudo de ruim, porque somos ruins naturalmente, mas quando decidimos trazer Jesus para o barco novamente, a bonança volta novamente, a calmaria volta novamente. Por quê? Porque quando Jesus entra no barco, as coisas se acalmam, porque ele já deu uma ordem. Amém? Nós precisamos entender que a ordem de Jesus é para que as coisas se acalmem,
mas só vai se acalmar se eu, primeiramente, colocar e aceitar Jesus dentro do meu barco. Amém, irmãos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e o mar, né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esses homens já tinham visto muitos milagres. Esses homens já tinham visto muitas maravilhas. E mesmo assim continuavam se admirando de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que eles viam Jesus fazer. Amém? Então, quem é este homem? É como se eles não conhecessem. A cada dia eles conheciam um homem diferente. Um homem que acalma a tempestade. É o homem que cura. É o homem que ressuscita. É o homem que transforma água em vinho. É o homem para todas as coisas. Hoje eu estava vendo um homem falar que está tendo uma viagem para a Lua. E tem astronautas rodando nesse momento a Lua, passaram por trás da Lua, tiraram foto e tal. E a conversa que eles tiveram lá dentro, eles passaram 40 minutos sem ter comunicação nenhuma com a Terra. E a conversa que eles tiveram, quando eles não tinham comunicação com ninguém na Terra, quando eles estavam passando por trás da Lua, era sobre Deus. A única conversa que eles conseguiam ter naquele espaço sideral, sem nada, era: meu Deus, não tem como Deus não existir. Isso daqui é muito grande. Nós não temos noção de nada. O primeiro homem que pisou na Lua, irmão, quando ele voltou para a Terra, ele foi fazer uma excursão em Israel. E aí ele disse, num dos momentos que estava tendo a excursão, ele perguntou para o instrutor que estava lá, dizendo: Jesus passou aqui, né, nessas ruas, é certeza que Jesus pisou nessas escadas? O homem disse: certeza que Jesus pisou nessas escadas, porque ele ia para o templo. Então ele pisou nessas escadas, Jesus passou por aqui. E ele disse que sentou naquelas calçadas e começou a chorar. Ele disse: eu já pisei na Lua, mas nem na Lua eu me emocionei tanto quanto estar no lugar onde Jesus pisou. Glória a Deus. O que é isso, irmãos? É reconhecer quem Jesus é. Lua é maravilhoso, é algo extraordinário, mas nada tão extraordinário do que a Billy Graham dizia. Sabe o que, irmãos? É muito importante o homem pisar na Lua, mas não é mais importante do que Deus pisar na terra. Glória Jesus pisou nessa terra. E não existe nada e nem ninguém que possa negar a existência de Deus. E quando as pessoas entendem isso, quando elas chegam, irmãos, são pessoas que estudam a vida toda, dão de si de tudo. E quando chegam no final de tudo, entende. O mais importante de tudo, no final de tudo, era a presença de Deus. Eram as pisaduras de Deus. Era a palavra de Deus. Tudo que nós temos que fazer, para onde nós temos que olhar, o que eu devo viver é olhando para a palavra do Senhor. Porque aonde ele pisa, aonde ele entra, aonde ele resolve botar a mão, irmãos, o negócio muda, as coisas se transformam. Mas eu preciso deixar Jesus entrar dentro do meu barco. Porque as ondas podem estar a pique, pode estar jogando, irmãos, água dentro do barco. Quase afunda. Jesus está lá dentro? Não se preocupe. Porque se Jesus está lá dentro, as coisas irão mudar. O preocupante é estar num mar calmo sem Jesus no barco. Amém? Nós temos que correr para os braços de Jesus. Porque na nossa pior fase, e com Jesus pegando na nossa mão, será a nossa melhor fase de nossas vidas. E iremos ter saudade dessa época, porque andávamos com Jesus de mãos dadas. Amém? Que Jesus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra fique no nosso coração. Não é nós que temos que desesperar no meio das circunstâncias terríveis. Não, nós temos que dominar as circunstâncias terríveis. Nós temos que colocar na nossa mão e falar: não vou apavorar, não vai me desesperar, vou controlar essa situação, vai dar certo, vou fazer tudo certo. Jesus já me deu o controle de todas as coisas. Tudo que eu vou fazer nessa terra, Jesus já me deu poder e autoridade. Basta eu fazê-la, basta eu me posicionar, basta eu querer, basta eu correr para os braços de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Abençoe a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.